Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós temos um comentário sobre o segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, é sobre a lei da adoração. Nós vamos fazer justamente esse comentário. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa prece para consolidar a vibração, a vibração melhor, elevada, para que nós possamos firmar o nosso pensamento. Vamos ler uma página aqui da Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier e por Espírito Emmanuel. Nós vamos comentar aqui, vamos ler o tópico 58, crises. Jesus falou o seguinte: Pai, salva-me desta hora, mas para isto eu vim a esta hora. Jesus, isso é uma mensagem de João, no capítulo 12, versículo 27 do Evangelho. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo da via pública, o suplício e a cruz, mas saber que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Olha, a nossa ingratidão é demasiadamente grande. Mas pede a proteção do Pai e se submete na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites, na escala infinita das experiências necessárias. Todos nós teremos que passar por isso, digamos assim, vamos resgatar esse débito que nós temos para com o nosso Mestre querido. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. E a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. E por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Nós sabemos que essa condição do nosso Mestre
foi tudo causado por nós. Nós, devido à nossa animalidade muito grande, é que provocamos essa tragédia da cruz. Né? O Mestre não precisava realmente sofrer toda essa ingratidão nossa. Mas, como nós ainda nos arrastamos como crianças espirituais, ainda quase que inconsciente, nós criamos essa tragédia. Vamos fazer a nossa prece para fazer a abertura do nosso trabalho de hoje. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite, Senhor, que a misericórdia do Teu amor, que varre o nosso planeta, que nos mantém realmente em pé, com saúde, serenidade e paz, permite, Mestre amado, que possa essa luz misericordiosa envolver nossos corações, nossos pensamentos. Nós precisamos, amado Mestre, da divina claridade para os nossos pensamentos, para afastarmos um pouco das futilidades que a alma ainda, e muito infantilizada, cria. Nós vemos, né, o tumulto muito grande, mesmo comemorando a passagem divina do vosso nascimento, nós não sabemos nos comportar de maneira conveniente. Ajuda-nos por caridade, Mestre amado, para que essa massa imensa de povo do planeta, encarnados e desencarnados, possam realmente despertar para a realidade da vida espiritual. Que a tua luz se faça para todos aqueles que se transformaram em sicários, seus irmãos, fazendo sofrer aqui e ali, atacando com as técnicas que já alcançaram, mas que usam para maltratar, para trazer o caos, o sofrimento, a dor e a lágrima. Mestre amado, que a tua luz se faça e todos aqueles, os vossos trabalhadores espirituais dedicados, que humildes, silenciosos, fazem a sua parte, trazendo para nós, inclusive, até a saúde, porque nós precisamos muito de acordar para a realidade. Mas, como nós sabemos, a suprema bondade misericordiosa do nosso Pai deixa que dentro de nós, como somos a planta necessária, que vai cada vez mais crescendo até dar o fruto, até produzir alguma coisa. Que nós possamos um dia, através do nosso esforço humilde e despretensioso, possamos alcançar a razão verdadeira e deixar para trás as futilidades. Que a tua paz, que a tua luz seja conosco. Dá-nos o bom senso, a saúde mental e espiritual, para que nós possamos seguir à frente, para conseguirmos, na estrada de luz, alcançarmos realmente
a condição de filho de Deus. Que a tua paz seja conosco, louvado seja em todo o universo infinito, o nome sacrossanto de nosso amado Pai, o Supremo Senhor, absoluto do universo infinito. Graças a Deus. E agora nós vamos ver o nosso comentário de hoje, é sobre a lei de adoração, né? Nós estamos no segundo capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos e nós vamos comentar justamente os tópicos 654 a 656. Tá? Mas nós vamos começar logo daqui, tá? 653, e é só o início. Lei de adoração exterior. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: precisa de manifestação exterior a adoração? Quer dizer, precisa de manifestar exteriormente? Então, os espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. E em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Quer dizer, eles falaram o seguinte, que nós, não adianta a gente tentar se esconder, porque Deus, nosso Pai, está dentro e fora de nós. Ele vê tudo ele alcança, ele sabe. Então, nós precisamos da grandeza misericordiosa do seu amor para que a gente possa melhorar, para que a gente possa seguir um caminho certo, sem tropeços, porque esse tropeço, como nós vemos, por exemplo, na manifestação do dia de Natal, né, em geral, né, as pessoas quase se lembram do Papai Noel. Por quê? Porque é o velhinho que trazia presente, né? É igual criança. Então, a gente se esquece da realidade do Cristo, porque nós precisamos realmente nos modificar, mas isso cabe a cada um de nós. Não cabe somente Deus, nosso Pai, nos concede as ferramentas. Nós precisamos cavar a terra e fazer o plantio. Então, essa pergunta de Kardec: será útil a adoração exterior? Eles respondem o seguinte: sim, e se não consistir, não vão simulacro. É sempre útil um bom exemplo. Quer dizer, se não for simulado aquilo que nós estamos fazendo, realmente é um bom exemplo, porque um exemplo de humildade diante de Deus é um ato muito sério, é muito singelo da nossa parte. Nós realmente devemos fazer aquilo que o nosso coração pede, que nós estamos sentindo, né? Mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder aparente piedade. Por exemplo, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Quer dizer, nós não devemos fazer isso, porque além de nós causarmos mal às pessoas, porque estamos enganando, nós estamos causando mal, muito mal a nós mesmos. Por quê? Porque nós fazemos aquilo de maneira mentirosa, de maneira fingida. E isso não é verdade. É a mesma coisa que você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Agora vamos entrar no nosso tema. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Quer dizer,
Se Deus tem preferência por aqueles que adoram de um jeito ou de outro, a adoração, como nós vemos aqui, é do coração. Não adianta fingir, porque Deus, nosso Pai, Supremo Senhor do Universo, Ele sabe o que nós queremos no fundo da nossa alma e às vezes nem sabemos disso. E Ele sabe. Ele conhece por dentro e por fora a todos nós, um por um, para nós sabermos, por exemplo, o nosso corpo possui cerca de 63 trilhões de células. Isso é tudo coisa viva. É toda uma individualidade que vai estar se formando em nós. E Deus, nosso Pai, conhece uma por uma dessas células. Isso do corpo. Imagine do universo. Ele conhece o universo todo. Nós não podemos enganar porque o olhar dele identifica tudo. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Quer dizer, esses que tentam se enganar, porque a Deus ninguém pode enganar. Então, eles pensam que com isso poderão iludir, mas iludir a eles mesmos. Ninguém ilude o Pai Supremo, porque Ele tudo sabe, Ele tudo vê, tudo enxerga, Ele sabe de... Enfim, nós não temos nem noção do que seja a grandeza desse Supremo Pai. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si a todos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Quer dizer, a gente finge que está adorando para que nós possamos alcançar alguma coisa, entendeu? E o que acontece conosco? Nós estamos nos enganando. Porque Deus, nosso Pai, Ele ouve, sabe, enxerga tudo o que nós nem suspeitamos. Então, nós não temos condições de chegar e mentir para que Deus nos abençoe através dessa mentira. Nós precisamos alcançar realmente a nossa verdadeira condição espiritual diante da humildade que devemos ter para com Deus e fazer as coisas tudo certo. Quando nós enganamos, nós não estamos enganando aquele ou aquela pessoa que nós estamos fraudando. Nós estamos enganando nós mesmos. Por quê? Porque fica na nossa consciência, fica, digamos assim, aquela marca estereotipada, aquele erro. E aquele erro produz, digamos assim, uma condição vibratória cinzenta, uma vibração ruim, que vai se espalhando se nós não tivermos a condição de bloquear aquilo através do bom pensamento e do bom procedimento, gente. Ai de nós se procedermos mal. A coisa é pior
Quando nós, diz aqui o seguinte, quando nós temos condição e compreensão daquilo que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo mal conscientemente, esse mal é muito maior do que aquele que não tem consciência do que está fazendo. Então, é preciso que nós observemos isso para não cairmos justamente no abismo das dificuldades espirituais de natureza muito, muito dolorosa. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores e mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente dos lábios, não na alma, tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, vicioso, duro, implacável para com o seu semelhante, ou ambicioso dos bens do mundo material. Deus, que tudo vê e dirá o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz. Olha, o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Só se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Então, por exemplo, quando nós realmente não temos a condição de fazer o bem, porque, por exemplo, um cego não sabe, ele derruba uma coisa, ele não sabe. Ele está passando por um lugar e sem saber, sem querer, ele bate no troço, derruba, quebra, ele não tem culpa, porque ele não enxerga. Mas o homem que enxerga é justamente aquele que sabe que está fazendo mal. E todos nós, meus queridos irmãos, independente de termos evolução, de termos educação muito grande, de estudarmos isso, aquilo, nós trazemos dentro de nós essa semente divina, que nós sabemos se estamos fazendo mal de uma pessoa ou não. Isso é incontestável. Então, quando nós estamos fazendo, digamos assim, cometendo esse erro, nós devemos procurar fazer o possível para evitar de não cometer mais outro erro desse. E fazemos o possível para compensar aquilo que nós prejudicamos. Por exemplo, nós temos no nosso conhecimento de estudos espirituais, por exemplo, Zaqueu. Quando Jesus, ao passar pela praça, Zaqueu estava subindo um sicômoro. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí que eu vou hoje me hospedar na tua casa. O Zaqueu quase caiu lá de cima. O Zaqueu quase caiu lá de cima, de tão feliz, o choque foi muito grande. Ele desceu imediatamente e levou Jesus para a sua casa. E aquela multidão que acompanhava o Cristo ficou resmungando, né? Achando que o Cristo estava acompanhando o homem de uma vida. Mas é assim mesmo. Vamos para frente. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há aqui, mas
convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado de um idioma do que em outro. Isso tudo é preciso que esclareça, o Espiritismo fique esclarecendo, mostrando que, para nós aprendermos que Deus, nosso Pai, Ele não enxerga a condição material que nós estamos. Ele enxerga realmente a intenção no nosso íntimo. Né? Ele, ao mirar a cada um de nós, ele sabe dos nossos sentimentos, das nossas condições de pensamento, tudo isso ele sabe. Então é preciso que a gente faça o possível para nós nos tornarmos verazes, para a gente não mentir nem para nós mesmos. Nada. É preciso que a gente faça isso, que a gente seja autêntico. Ainda uma vez digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Quer dizer, não adianta cantar, fazer aquela coisa toda, se esse hino, essas músicas não são de coração, não dizem respeito ao sentimento verdadeiro de respeito e amor a Deus. Pergunta 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano, para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Quer dizer, ele não acredita muito naquilo, não acredita. Ele faz, mas com respeito, para não escandalizar aquelas pessoas que pensam daquela maneira. Porque nós sabemos que existe realmente o quê? Existem pessoas que acreditam numa coisa e fazem questão que o outro também acredite. Acontece isso. Nós gostamos que os nossos amigos, as pessoas, pensem como nós. Todo mundo pensa igual, que maravilha, né? É isso aí. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procedendo mal aquele que assim fazendo, se tenha em vista respeitar a crença de outro, procede melhor do que um que ridiculariza, porque então falta de caridade aquele, porém, que a pratique, quer dizer, respeite a religião do outro, por interesse ou por ambição, se torna desprezível. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não se pode agradar, a Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. É o que nós vemos muitas vezes aí, constantemente, né? A pessoa demonstrando uma coisa, mas na realidade, no íntimo do coração, ele faz outra, ele sente outra coisa. Então é preciso que nós pratiquemos a religião, fazendo, digamos assim, a reverência a Deus, nosso Pai, mas é preciso que seja real. Real dentro do nosso coração, o sentimento seja verídico. A adoração individual será
preferível à adoração em comum? Vamos ver. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúne para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Quer dizer, é o seguinte, nós podemos adorar a Deus em conjunto ou somente aquele homem ou aquela mulher que se recolhe e procura, através do bom pensamento, do bom sentimento, elevar seu pensamento a Deus. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, Ele está presente dentro de nós e fora de nós. Tá? Está presente em cada célula do nosso corpo. E isso aí é inegável e inadiável. Nós não podemos perguntar como, porque ainda não temos essa condição de saber, quer dizer, condição de saber nós temos, mas ainda não sabemos ainda. Mas nós temos a intuição e a informação dos espíritos que nós temos, o nosso corpo todo é presidido pela presença sublime de Deus, nosso Pai. É por isso que nós temos que ter respeito, que ter amor pelo nosso semelhante, fazer tudo que é certo, para nós não cairmos justamente no abismo do erro. E quando nós fazemos as coisas erradas, nós temos dificuldade para corrigir. Porque, por exemplo, na hora que nós estamos caindo, a gente ri, a gente está satisfeito, está caindo, está no vácuo. Mas quando bate realmente no chão, no obstáculo, aí dói e muito. E a gente sente essa dor, é uma dor que nós causamos. E a gente causa isso porque nós preferimos o erro do que a verdade. Então nós temos que fazer tudo regrado, tudo de acordo, tudo é possível que a gente faça, mas dentro do limite. Né? Então, fazendo dentro do limite, tudo dá certo. Vamos orar, meus irmãos queridos, que nesse momento, os espíritos trabalhadores que nos auxiliam nesse momento, por piedade e determinados pela vontade do Cristo, nós possamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento em prece. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, nós queremos agradecer a claridade divina do Teu santo amor que cobre a multidão dos nossos pecados, para trazer a mensagem dos Teus ensinamentos para os nossos irmãos e para nós também, porque nós precisamos aprender muito para nos livrarmos justamente das tentações, para nós podermos ajudar aqueles que desejam tentar a nos desviar do caminho, porque eles também precisam muito, Senhor, demasiadamente precisam de socorro. A esses irmãos queridos que realmente fazem tudo para nos desviar do caminho, concedei o vosso amor supremo e misericordioso, para que eles possam ser encaminhados na direção do Pai. E nós, nesse momento,
pedimos permissão para repetir aquela oração que tu nos ensinaste. Quando disseste orai, entrando para o vosso quarto, fechai a porta e orai assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que a luz misericordiosa do teu amor e de nosso Pai Supremo Misericordioso penetre nos nossos corações e nossos pensamentos e possa realmente limpar as manchas que nós causamos através dos nossos erros, dos nossos desmandos, então, daquilo que muitas vezes nem queremos fazer e fazemos. Que a tua paz seja conosco, louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto do nosso Pai, o Supremo Senhor absoluto dos nossos corações. Graças a Deus.